e mais. Cobertura suspensa, as empresas endividadas e pacientes que perdem o atendimento no meio dos tratamentos. Situação dos planos de saúde volta ao debate. 138 operadoras foram encerradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, entre 2010 e 2023, por não apresentarem sustentabilidade financeira. Hoje, mais da metade delas está trabalhando no negativo. Conjunto de riquezas nacionais cresce no primeiro trimestre, impulsionado pelo consumo das famílias. Equipe do Repórter Brasil entra no Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, no Rio Grande do Sul. Maior hospital da cidade foi interditado no início das enchentes. O Hospital de Pronto-Socorro de Canoas atende a pacientes de 134 municípios e ficou praticamente destruído na última enchente. O desafio agora é fazê-lo funcionar o mais rápido possível. Anunciado o modelo de privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento de São Paulo. Na prática, o Estado abre mão do controle da empresa que fornece água para mais de 28 milhões de pessoas. Secretaria Nacional do Consumidor multa a concessionária de energia de São Paulo em 13 milhões de reais. Município do interior de Minas Gerais cria projeto para acabar com charretes. Ou não? No lugar das charretes, a prefeitura quer colocar nas ruas essas carruagens elétricas. 9 veículos como este já foram produzidos. Estamos começando o programa hoje em horário especial por causa do futebol. A gente já dá detalhes sobre o futebol, a gente começa com o resto do noticiário, tudo bem? Pois é, a gente começa falando do Rio Grande do Sul, Isso. né? Um mês depois de ser atingido pelas enchentes, o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, um dos mais importantes da região metropolitana de Porto Alegre, continua totalmente destruído. Pois é, para recuperá-lo será necessário um investimento de quase 40 milhões de reais, de acordo com o governo do estado. Caso haja recursos suficientes, será possível reabrir a unidade dentro de 3 meses. Onde antes havia saúde e esperança, agora é só lixo e lama. Nas salas de emergência, camas pelo chão, equipamentos estragados e restos de materiais cirúrgicos. O que sobrou do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas nem de longe lembra uma das unidades de saúde mais importantes da região metropolitana, responsável por 45 mil atendimentos por ano. Na noite do dia 3 para 4 de maio, ele foi tragado pela enchente, no bairro Matias Velho, um dos mais atingidos do município. O Hospital de Pronto-Socorro de Canoas atende a pacientes de 134 municípios e ficou praticamente destruído na última enchente. O desafio agora é fazê-lo funcionar o mais rápido possível. Apesar do nível da destruição, o secretário municipal de saúde de Canoas prevê que pode reabrir o HPS dentro de 3 a 4 meses, ao custo de 37 milhões de reais. Mas para isso, ele conta com a chegada de verbas federais e até com a contribuição dos empresários. Se nós tivermos recurso, nós vamos conseguir efetivamente fazer com que o HPS volte a funcionar num tempo breve. Mas há necessidade de a incorporação da sociedade junto com o governo federal, estadual e o próprio município, né? E mais essas empresas que efetivamente estão nos ajudando desde agora. Assim que o recurso chegar, nós precisamos de mais 90 dias para que efetivamente se consiga fazer ele funcionar. Pois é, as chuvas no Rio Grande do Sul causaram danos em mais de 200 mil propriedades rurais, com perdas na produção e na infraestrutura. Mais de 34 mil famílias ficaram sem acesso à água potável, por exemplo. Ao vivo, o repórter Vladimir Platonov traz as informações sobre o assunto lá de Porto Alegre. Boa noite, Vladimir.
Boa noite, Yara, Porta Nova a todos e a todas. Eu estou justamente aqui em frente ao Mercado Público de Porto Alegre, responsável pela venda de grande parte de produtos da agricultura gaúcha. No momento ele está fechado, está sendo limpo. O governo do estado elaborou um relatório hoje que aponta as perdas dos gaúchos com as chuvas. Por exemplo, 48 mil produtores rurais, principalmente quem planta soja, milho e feijão, perderam boa parte da sua safra. Apenas na soja, as perdas chegam a 2.700.000 toneladas de soja. Também na pecuária, no setor de aves, tivemos 1.200.000 aves mortas. Questão dos aviários, das criações de frangos. Na fruticultura, principalmente as perdas foram nos citros, pois a época de colheita é uma fruta do inverno, a bergamota e também a banana, prejudicando só nesse setor de citricultura mais de 8.400 propriedades. E o gabinete itinerante do Ministério da Agricultura está percorrendo justamente essas regiões mais afetadas para ajudar os nossos agricultores. E agora uma última informação: a Secretaria de Estado de Saúde informou que subiu para 13 o número de mortes por leptospirose. Portanto, se você teve contato com a água da enchente e apresentar febre, dor de cabeça e dor muscular, procure atendimento médico. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Vladimir. Uma das principais rodovias do estado é o refúgio de moradores de Eldorado do Sul e da região das ilhas, que aguardam a água baixar para poderem retornar às suas casas. Confira na reportagem da TVE do Rio Grande do Sul, emissora parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Às margens da BR-290, nas proximidades do quilômetro 98, dezenas de barracas improvisadas servem de abrigo para moradores das Ilhas do Pavão e das Flores. Todos por aqui perderam as casas na enchente. Neste puxadinho de lona, dorme a Dona Margarete e mais 7 pessoas. No entorno, galões de água, alguns objetos que foram possíveis salvar, pilhas de roupas doadas e alguns cachorros, dos quais ela não abre mão. Que se levar para o abrigo, a metade dos bichos some. Os bichos mais bonitos somem. Então não vai para o abrigo, não. Quando a água baixar, se o governo me der um lugar seco para morar, eu vou morar. Aí eu saio daqui. A dona de casa reclama da falta de um banheiro químico, já que a peça foi instalada em outros acampamentos. Faz disso que nós temos aqui, nós não temos banheiro químico, as crianças, as mulheres têm que estar fazendo xixi num baldinho e jogar no banhado. A poucos metros, outra família vive em situação igualmente precária. A Jussara e o marido dela vivem da reciclagem. E essa Kombi aqui, ó, era bastante utilizada para o trabalho deles. E hoje, a Kombi está servindo de casa, uma casa improvisada, onde mora ela, o marido, os 2 filhos e mais 4 pessoas da família. Jussara, vamos ver aqui, conhecer aqui o teu cantinho, que foi improvisado, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui virou a nova moradia da Jussara. Como é que vocês fazem para se ajeitar aqui nesse espaço tão pequeno? São 6 pessoas. Sim, e eu boto os colchões tudo um lado do outro e nós dormimos tudo junto. Muito frio, muita umidade? Sim. Jussara recebeu a visita do irmão e da cunhada. Abrigados na casa de amigos em Porto Alegre, eles também perderam tudo com as cheias. É que a gente sempre tem que levantar a cabeça, minha irmã. Os filhos nossos, nossa família está junto com nós, entendeu? E isso que é mais importante. Isso é importante. O resto não tem que correr atrás. Não adianta. Além do apoio da família, Jussara também conta com a solidariedade de outras pessoas. Hoje, ela recebeu a doação de fraldas, papel higiênico e absorventes. Em meio a tantas dificuldades e incertezas, ela e a Dona Margarete têm em comum o desejo de recomeçar. Vai dar certo, se Deus quiser, né? Eu fico em qualquer canto, Deus, talvez que não pegando água que dê para plantar um pé de alface, para mim já está de bom tamanho. Tô com vontade de ir embora daqui. Se tiver um lugar para mim, eu vou embora. E vai ter, Jussara. Eu não quero mais ficar aqui. Uma situação difícil. Né? Triste demais, a gente viu muito isso nas estradas lá.
Pois é, e como a gente viu aí na reportagem, essas populações mais vulneráveis socialmente são as que mais sofrem com as consequências das mudanças climáticas. Com o apoio da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, um evento no Rio de Janeiro está reunindo especialistas para discutir o racismo ambiental e formas de reduzir os impactos climáticos nessas populações. A gente vai falar agora com a Fernanda Cruz, que está no Rio de Janeiro, tem mais informações para a gente. Fernanda, muito boa noite para você. Boa noite, Porta Nova. Boa noite, Yara. Esse evento ele é uma parceria entre a Organização Internacional ActionAid, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e outras instituições. E nesse momento é importante a gente falar sobre tragédias climáticas, principalmente por conta do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E é mais importante ainda a gente falar sobre as populações, a parcela mais afetada dessas populações que são mais vulneráveis e que terão mais dificuldade em se reerguer. Todos os 140 quilombos lá do Rio Grande do Sul foram atingidos pelas enchentes, por exemplo, e a população negra ela é historicamente mais privada dos seus direitos. Isso é o que a gente chama de racismo ambiental. É um termo pouco conhecido. De acordo com um levantamento, apenas 24% da população já ouviu falar ou sabe o que é. Mais cedo nós conversamos com um especialista em justiça climática, o Júnior Aleixo. Vamos acompanhar, ele explica um pouco melhor o que é racismo ambiental. Toda vez que acontecem essas catástrofes climáticas, essas emergências climáticas, existem certas parcelas da população que são mais afetadas diretamente. E essas parcelas das populações que são mais afetadas são as parcelas que já são historicamente privadas de serviços públicos, são privadas de direitos e condições materiais de enfrentar as mudanças climáticas e, em geral, são populações negras, né, em sua complexa diversidade, muito porque a gente é um país construído nos escombros de um processo colonial, de uma economia que escravizou corpos negros e povos indígenas. É óbvio que todos foram afetados com essas chuvas no Rio Grande do Sul, mas tem parcelas da sociedade, são parcelas das populações negras que mais enfrentam dificuldades de se adaptarem, dificuldades de se reerguerem diante de um enfrentamento desse, como as mudanças climáticas e as enchentes no Rio Grande do Sul. Um abrigo que acolhe pacientes em tratamento contra o câncer em Porto Alegre recebeu uma grande doação de roupas íntimas. As peças foram doadas por empresários de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, cidade considerada polo de moda íntima. Você confere na reportagem da TVE Rio Grande do Sul, emissora parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Deise Vieira e as duas filhas moradoras de Guaíba perderam tudo com as inundações. A água subiu 5 metros, né? Nós não esperava, porque até onde eles falavam que não iria atingir nós, mas a água veio pelo rio Jacuí e aí acabou invadindo nós ali foi questão de segundos, assim. Quando a gente viu, já estava tudo alagado, já não deu tempo de tirar nada, não deu tempo de mexer em nada, pegar documento, nada. A auxiliar de cozinha se deslocava para Porto Alegre uma vez por semana para tratar um câncer. Com as enchentes, o acesso ficou muito difícil por conta dos bloqueios e desvios. Foi então que ela soube do abrigo exclusivo para pacientes oncológicos e acompanhantes vítimas das enchentes, situado na Igreja São Jorge, no bairro Partenon. Já faz 2 semanas que eu estou aqui e não tem previsão para voltar, né? Seu Jaci é de São Francisco de Paula e está no abrigo pelo mesmo motivo, encurtar o tempo de deslocamento até o hospital, onde faz sessões de radioterapia. Porque o meu primeiro tratamento levou 8 horas de viagem, numa viagem que normalmente leva 2 horas e 15 minutos. Estava tudo trancado, estradas, freeway, né? Mas agora essa segunda vez já melhorou o acesso. Além do acolhimento, que inclui alimentação e atendimento médico, os abrigados receberam doações de peças íntimas. São mais de 10 mil itens entre calcinhas, sutiãs, cuecas e meias, que serão doados a outros alojamentos e entidades. Os doadores são empresários de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, conhecida como a capital da lingerie. Eles já viveram uma tragédia climática semelhante à gaúcha, em 2011, e sabem como é a dor de perder tudo. Morreram, né, muitas pessoas, então, e a cidade virou um caos onde não se tinha nada. E eu aqui, agora recebendo, né, fico satisfeito,
é uma doação de coração, né? Claro. Então, tudo que vem de bom coração é de bom agrado. Os 2 homens que morreram na queda de um bimotor em Santa Catarina na manhã de hoje foram identificados. Vamos conferir com a RBA-TV, emissora parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Uma das vítimas foi identificada como Antônio Augusto de Castro, de 52 anos, empresário mineiro da área de construção civil. A aeronave saiu de Governador Valadares, em Minas Gerais, com destino a Florianópolis, mas caiu ontem à noite numa área de mata fechada no norte de Santa Catarina. A outra vítima é o piloto do avião, Geraldo Cláudio de Assis Lima. A aeronave foi localizada após um foco de incêndio ter sido avistado na região. Os corpos ficaram carbonizados e foram encaminhados ao IML. As causas da queda do avião ainda serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, órgão responsável por ocorrências dessa natureza. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, ligada ao Ministério da Justiça, multou a empresa Enel em 13 milhões de reais pela interrupção do serviço público essencial, estamos falando de energia elétrica. O motivo foi o apagão ocorrido na Grande São Paulo em novembro do ano passado. De São Paulo, a repórter Sara Kines tem as informações. Sara, boa noite. Olá, Yara e Porta Nova, boa noite a todos. Essa multa se refere também à demora em restabelecer o serviço. Para a Secretaria Nacional do Consumidor, houve falha por parte da empresa em aplicar medidas de prevenção a eventos climáticos, além de prejudicar a qualidade do serviço ao demitir funcionários e intensificar a terceirização. A decisão indica ainda que a Enel teve aí inadequação do serviço, o que foi e violou aí normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. O valor da multa de 13 milhões de reais considera as condições econômicas da empresa, a extensão dos danos, a natureza e gravidade da conduta praticada. E a Enel tem 10 dias para recorrer da decisão. E a Senacom vai encaminhar ofícios ao Ministério de Minas e Energia e à ANEEL para sugerir medidas punitivas adicionais, como intervenção administrativa e a cassação da concessão. Em nota, a Enel disse que vai recorrer da multa e que nos próximos 2 anos deve investir 18 bilhões de reais no Brasil, 80% desse valor na distribuição de energia, e que também deve contratar 1.200 novos funcionários no prazo de 1 ano aqui em São Paulo. Eu volto com vocês. Tá certo, obrigado, Sara, pelas informações. Claro que a gente vai continuar acompanhando também como é que está a situação da energia em São Paulo. Bom, por falar em São Paulo, o governo paulista anunciou detalhes do modelo de privatização que será adotado pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp. Também foi definido o novo modelo de governança da empresa. Com isso, as primeiras etapas do processo de desestatização vão poder começar nos próximos dias. Hoje, o estado de São Paulo tem pouco mais de 50% das ações da Sabesp. Após a venda de parte delas, ficará com apenas 18%. Na prática, o estado abre mão do controle da empresa que fornece água para mais de 28 milhões de pessoas. Com a privatização, o futuro conselho de administração da empresa terá 9 integrantes, 3 indicados pelo governo do estado, 3 membros da empresa que vencer o processo de privatização e 3 independentes, indicados pela empresa vencedora. O presidente do conselho também será indicado pela empresa que vencer o processo. O governo paulista vai ser proibido de indicar o diretor-presidente da empresa. Essas medidas, elas são importantes, né? Elas trazem um significativo desenho de proteção, né, para a companhia, nunca suficientes. O Estado continuará presente e precisará manter a regulação, a fiscalização e o acompanhamento dessa empresa após a privatização. O projeto de privatização da Sabesp foi aprovado no fim do ano passado na Assembleia Legislativa. A Câmara de São Paulo aprovou o processo na capital paulista há um mês. Cerca de 300 cidades paulistas também aprovaram contrato com a companhia privatizada no mês passado. Nós temos ainda pessoas que não têm acesso ao saneamento básico.
E dentro da proposta do marco de saneamento, essas empresas que estão entrando na concorrência para concessão, elas têm uma meta a ser cumprida de universalizar esse acesso ao saneamento básico, em termos de investimento. Ou seja, o saneamento básico ainda vai ser de domínio público. Isso, na verdade, acaba sendo uma concessão. E a empresa ela tem que cumprir com os requisitos e com a qualidade, senão ela pode ter o risco de ter sua concessão retirada pelo Estado. O Estado ainda acaba sendo soberano sobre esse aspecto. Hora do esporte. Vamos falar de esporte. Tem seleção brasileira feminina na tela da TV Brasil, amistoso contra a Jamaica. Já teve um amistoso no fim de semana, agora outra partida. A gente vai conversar com a Verônica Dalcanal, que está lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Muito boa noite, Verônica. Já tem público por aí, bacana. Porta Nova, boa noite, Lara, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Repórter Brasil. A gente já tem bastante gente aqui na arena, o pessoal está chegando, daqui ainda tem... O pessoal que está chegando está um pouquinho acanhado porque está chovendo, né? Acabou de começar, a chuva vai e volta, então o público que comparecer aqui, a Arena Fonte Nova, vai ter que encarar essa chuva, vai ter que se preparar aí, vai ter que se proteger com capa, com guarda-chuva. O importante é não desanimar com a seleção brasileira feminina. Eu já estou aqui na arena, como vocês podem ver, a gente vai participar da transmissão do jogo aqui pela TV Brasil. A gente entra no ar às 7h30 com o pré-jogo e às 8 horas rola a bola aqui na Arena Fonte Nova. A gente sabe que tem uma preferência aqui na torcida dos mais de 20 mil ingressos foram vendidos para essa partida aqui, segundo a CBF. A gente está vendo aqui uma pequena preferência, talvez não tão pequena assim, pela Rafaele. Ela é daqui da cidade do interior de Cipó, então ela é da Bahia e está tendo aí a oportunidade de jogar em casa. A gente lembra que essa é a primeira vez que a seleção brasileira está jogando em Salvador. A Cici e a Formiga, essas lendas do futebol feminino, não puderam ter essa oportunidade. Então a gente fica por aqui, vamos nos preparar que daqui a pouco a gente entra no ar com a transmissão às 7h30. Lara, Porta Nova. Tá certo, bom jogo para vocês todos aí, nossa equipe lá na Arena Fonte Nova, onde cai um tremendo pé d'água. Que chuva, hein? Tem que tomar cuidado, né? Isso, tinha alerta, inclusive, de chuva forte. Daqui a pouco a gente vai atualizar a questão da previsão do tempo. Mas diminui, vai e volta essa chuva. E então o pessoal vai acabar pegando o jogo lá com o gramado molhado, mas não vai ser problema, porque nossa seleção já foi 3-0 o jogo no fim de semana. Né? 4-0, sei lá. E agora vem mais goleada aí pela frente. Tomara. Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre o reajuste nos planos de saúde. Exatamente, tem reajuste e a situação das operadoras de saúde também em discussão em nível nacional. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Mas é que o Grande Sertão é, em si, um negócio gigante. É o livro mais importante da língua portuguesa. É diretor, roteirista e produtor de cinema e televisão. Estou aqui com o Guel Arraes. Um papo sobre televisão, cinema e seu novo filme, Grande Sertão. O difícil é você conseguir dar conta da revolução linguística do Guimarães e conseguir fazer uma transposição para o cinema que caiba aquele jeito de falar. DR com Demore, hoje em novo horário, 11 da noite. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Em diversos cantos do país, o sagrado e a ancestralidade pelas lentes da produção independente. A nossa medicina é na mata. E a gente aprende com quem? Com os pais, né? Já vem de lá. Mulheres da terra e das águas. Eu sou filha nativa. Eu nasci aqui e me criei aqui. Lutas e conquistas.
pra eu me amar do jeito que eu sou, do jeito que eu nasci. Natureza Feminina, toda quarta, 11h30 da noite. A gente volta falando sobre economia. O imposto sobre herança no Brasil não deve incluir a previdência privada. A informação foi dada hoje pelo secretário da Reforma Tributária, Bernardo App, ao propor hoje ao Congresso mais um texto para regulamentar essa reforma que está se falando bastante. E a Selma Dias está no Senado e vai atualizar para a gente as informações. Selma, muito boa noite para você. Oi, Portanova e Yara, boa noite a vocês, também a todos. Pois é, foi uma decisão política tomada pelo governo no sentido de não cobrar impostos em cima da herança vinda de previdência privada. Essa taxação chegou a ser cogitada, mas acabou ficando de fora. Isso quer dizer que, em caso de morte do titular, os estados não vão poder taxar os herdeiros desses fundos. Nos outros casos, fica mantida a cobrança em cima de herança e de doações em vida. Ao pé da letra, a gente está falando do ITC-MD, que é o imposto de transmissão causa-mortes e também de quaisquer bens e direitos. É um tributo estadual que hoje já existe, que está limitado ali a 8%. Então, na prática, os estados vão continuar cobrando o ITC-MD e também definindo a alíquota, né? Então, a expectativa dos estados e municípios é que essa cobrança alcance aí os 20%. Para a gente ter uma ideia e uma régua de comparação, em outros países como Inglaterra, Alemanha e Japão, essa cobrança varia entre 40% e 60%. Então, o Congresso vai ter que votar a regulamentação dessa regra e também de outras que constam ali da reforma tributária. Para isso, a Câmara criou 2 grupos de trabalho para debater esse assunto e a gente vai seguir acompanhando para ver como vão ficar essas regras. Por enquanto é isso, eu volto com vocês. Obrigada, Selma. Sérgio Moro virou réu no STF por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. A decisão ocorre após a denúncia de um vídeo publicado nas redes sociais, onde Moro afirma comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes. A defesa do parlamentar defendeu a rejeição da denúncia e disse que Moro se retratou publicamente após usar uma expressão infeliz. Para saber mais detalhes, confira no site da Agência Brasil, no endereço agenciabrasil.ebc.com.br. A economia brasileira cresceu nesse começo de ano. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE, mostra que o PIB subiu 0,8% no primeiro trimestre. Um dos motivos é que as famílias estão consumindo mais e, com isso, aquecendo as vendas do comércio. O levantamento do IBGE aponta que a economia do país cresceu acima do que era esperado pelo mercado para estes primeiros 3 meses do ano. O destaque foi o setor de serviços, que aumentou 1,4%, impulsionado pelo consumo das famílias. De acordo com pesquisadores do IBGE, isso é reflexo do baixo número de desempregados no país, da redução da taxa básica de juros, de uma inflação controlada e de programas governamentais de auxílio às famílias. Carla Bene, professora da Fundação Getúlio Vargas, ainda destaca a política de valorização do salário mínimo. 60% dos aposentados e pensionistas recebem até um salário mínimo. 70% de todos os funcionários CLT, carteira assinada, ganham até 2 salários mínimos. Então, essa é uma massa de renda, uma massa salarial muito importante quando você fornece esse aumento além da inflação. Então, esse é o primeiro ponto que melhorou muito a renda mesmo, a qualidade de renda da população. A agropecuária subiu mais de 11% em comparação com o último trimestre do ano passado, índice que mostra que o setor perdeu força em relação a anos anteriores. Já a indústria ficou estável, com ligeira queda de 0,1%. Em um ano, o Produto Interno Bruto já acumula alta de 2,5%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que cumpre a agenda na Itália, disse que o resultado do PIB veio forte e que está dentro da projeção feita pelo Ministério da Fazenda. Os estragos provocados pelas enchentes no Rio Grande do Sul não foram medidos nessa pesquisa. Devem fazer parte do PIB do segundo trimestre. Os planos de saúde individuais e familiares poderão ter reajuste máximo de 6,91% para o período entre maio de 2024
e maio de 2025. A decisão foi anunciada hoje pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Cerca de 8 milhões de pessoas têm esse tipo de plano atualmente no Brasil. Outros 51 milhões têm planos coletivos por adesão. Esses não têm reajuste regulado pela ANS. Portanto, o teto não vale nesses casos. Mais detalhes sobre esse assunto estão na Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Pois é, você acompanhou aqui no Repórter Brasil, né, que o cancelamento de contratos de plano de saúde de forma unilateral, a gente está falando desses planos coletivos por adesão, deixam muitos usuários desprotegidos, entre eles idosos, crianças e pessoas com deficiência. Gente que estava fazendo tratamento. Um acordo entre o setor e o presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendeu esses cancelamentos. Mas ainda assim, muitos usuários continuam sem assistência. Esse assunto foi debatido hoje numa audiência pública no Senado. Letícia tem doença de Addison, uma enfermidade rara caracterizada pela pressão arterial baixa e que gera risco de morte. A mãe dela, Adriana, recebeu por e-mail a notícia de que o plano de saúde da filha havia sido cancelado. Você imagina o tamanho do desespero. Se uma simples gripe, uma febre, uma dor de garganta, você precisa de um hospital para ter um atendimento rápido, porque tem risco de vida, e seu plano é cancelado. Segundo a Associação Brasileira de Planos de Saúde, há um desequilíbrio financeiro no setor. 138 operadoras foram encerradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, entre 2010 e 2023, por não apresentarem sustentabilidade financeira. Hoje, mais da metade delas está trabalhando no negativo, ou seja, o que recebem de mensalidade dos usuários não é suficiente para pagar as despesas com os serviços. A gente precisa debater uma solução que dê viabilidade para a gente dar continuidade no atendimento dos 51 milhões de brasileiros. Esse é o maior desejo das operadoras. Cancelar um contrato corporativo, coletivo, seja ele qual for, é a última opção de uma operadora de plano de saúde. No Brasil, são mais de 600 operadoras de planos de saúde e 51 milhões de usuários. Durante a audiência pública, o representante do Instituto de Defesa de Consumidores apresentou propostas de regulação do setor. Nós queremos equiparar a regulação que já é vigente para os planos individuais familiares para o universo de planos coletivos. A proposta inclui 2 pontos principais. Um deles é a proibição do cancelamento unilateral, né, que é um dos pontos relevantes dessa diferença, desse duplo padrão regulatório. E o segundo ponto é a regulação dos reajustes. A gente precisa acordar esse Congresso Nacional, a gente precisa acordar o Senado, porque as pessoas existem, elas estão aí e elas merecem a vida, todo mundo merece a vida. Verdade. Bom, vamos de previsão do tempo. Agora a gente segue, claro, acompanhando esse assunto também. Lara, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Vamos começar vendo já os alertas em algumas áreas do país, alerta de chuva forte. E a gente começa aqui destacando, agora há pouco, a Verônica entrou lá do estádio em Salvador, mostrando aquela chuvona. E olha só, não é para menos também. Salvador está nessa área aqui de alerta laranja, alerta de perigo. Não só Salvador, mas também aqui grande parte do litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba também estão nesse mesmo alerta de perigo. Isso porque a chuva deve chegar forte e em pouco tempo ela pode acumular muita água, risco então de alagamentos e também de deslizamentos, muita atenção nessa área. Além disso, também temos o alerta ali no norte, que continua essa semana, litoral do Nordeste praticamente inteiro e também a gente chama atenção agora... Sudeste, né? Para o Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo, inclusive, né, desde ontem, uma chuva forte ali na Baixada Santista, olha só as imagens, né? O cenário, então, foi esse aqui, a gente viu, vai ter muito alagamento também na cidade, a gente vai ver algumas imagens aqui mostrando isso e também porque a chuva chegou muito intensa, em pouco tempo acumulou muita água. Para a gente ter uma ideia, a média para o mês é de 130 milímetros e só de ontem para hoje foram 118. 118 milímetros, foi muita chuva acumulada naquela história que a gente sempre fala, naquela pancada que acaba gerando alagamentos. Isso mesmo, e tem previsão de mais chuvas aí, mais chuva para as próximas horas, né? O que deixa então essa região em alerta. O CEMADEM, que é aquele centro que monitora a possibilidade de desastres naturais, já alerta para a possibilidade de deslizamentos também naquela área da Baixada Santista e também na Serra do Rio de Janeiro. Sempre perigoso, sempre região que tem que ficar atenta a esse tipo de alerta. Isso mesmo. Bom, falando de chuva, agora a gente vai para um outro alerta de seca agora, o oposto, porque região central do país, centro-oeste principalmente,
umidade do ar muito baixa. Olha só como é que está a mínima. E a probabilidade de chuva? Umidade 0. do ar em 25 já, 0% de chance de chuva. Corumbá, Exato. 20% de umidade. E Brasília também, amanhã 40%, um pouquinho mais, só que Brasília tem um detalhe. Sim. Maio, a gente deve ter... O previsto para maio é de 27 milímetros, o que é pouca coisa. Sim. Só que sabe quanto que teve em maio agora? 0. 0, não choveu. 0, nada de chuva. Por que é que a umidade mais alta? Porque a temperatura mais baixa faz menos evaporação. A gente tem mais de 10 graus de máxima a mais do que no Distrito Federal, por isso a umidade aqui mais baixa do que no DF. É isso aí, mas a nossa temperatura aqui também ficou acima da média e acende outro alerta também, a gente vai acompanhando isso. Tá certo. Valeu. É então, isso. amanhã tem mais previsão Amanhã do tempo tem mais. aqui. Até mais. Yara. O cineasta Guel Arraes é o convidado de hoje do programa DR com Demore no talk show da TV Brasil. O diretor fala sobre o novo filme Grande Sertão. No programa inédito, que vai ao ar às 11 da noite, Guel Arraes comenta o atual momento do mercado audiovisual, relembra os grandes sucessos que dirigiu na televisão e no cinema e ainda fala sobre o seu novo filme Grande Sertão, adaptação da obra clássica de Guimarães Rosa. Vamos na 2. O chefe das Forças de Defesa de Israel afirmou que o país está pronto para uma guerra no Líbano e que a decisão sobre isso terá de ser tomada em breve. Você confere agora esse e outros destaques no Giro Internacional. Drones lançados pelo Hezbollah do Líbano têm provocado grandes incêndios florestais no norte de Israel, atingindo áreas residenciais. 17 pessoas precisaram de atendimento médico. O Hezbollah disse hoje que não procura ampliar o conflito com Israel, mas que está pronto para travar qualquer guerra que lhe seja imposta. Enquanto o mundo aguarda o posicionamento de Israel e do Hamas sobre a proposta de cessar fogo dos Estados Unidos, os bombardeios em Gaza continuam. Um dos ataques israelenses atingiu um carro da polícia do Hamas, matando os ocupantes e civis ao redor, informou o Ministério da Saúde do enclave. Na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi declarou vitória nas eleições parlamentares. Diante da apuração parcial dos votos, a coalizão liderada por ele alcançou o apoio necessário para formar um governo, mas obteve desempenho bem abaixo do esperado. No terceiro mandato de 5 anos, Modi vai enfrentar uma oposição fortalecida. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou novas restrições a solicitantes de asilo pegos cruzando a fronteira com o México. Eles poderão ser deportados sem que os seus pedidos sejam analisados, toda vez que a média diária de prisões ultrapassar 2.500 ao longo de uma semana. Em abril, o último dado disponível, a média de detenções na fronteira foi de 4.300 por dia. A China informou que a sua sonda espacial decolou da Lua, iniciando a jornada de volta à Terra. A decolagem bem-sucedida deixa o país mais perto de se tornar o primeiro a trazer amostras do lado oculto da Lua. O retorno está sendo acompanhado por cientistas de todo o mundo que esperam que o solo coletado possa ajudar a entender as origens do Sistema Solar. Voltando para o Brasil, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, órgão que fiscaliza as políticas públicas sobre o tema, completa 10 anos. Hoje teve sessão solene, foi feito um balanço das ações e dos desafios para o futuro. São 10 anos de um órgão que olha a sociedade por diferentes lentes, da diversidade de gênero, dos povos tradicionais, da população em situação de rua, dos trabalhadores, enfim, pelas lentes da democracia. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ele é o grande batente para democracia plena no país. Sem direitos humanos, nós não temos democracia. Isso podem ter certeza. O Conselho fiscaliza as políticas públicas em direitos humanos no Brasil e também atua na proteção de pessoas ameaçadas, na prevenção de violações e recomendando a reparação onde os direitos já foram violados. Esse foi o caso do Paulo. Casado com Leonardo Borilli, ele enfrentou graves ataques homofóbicos na empresa onde trabalhava. Eu não imaginava que depois que a gente casasse, que a vida da gente ia virar, como posso dizer, de cabeça para baixo. O fato do CNDH ter me acolhido e ter me escutado como trabalhador, marcou uma reunião, ele me chamou, me ouviu, me acolheu
E a respeito disso, eles fizeram como se fosse uma votação e encaminharam uma recomendação para a empresa. Que eles tinham que reparar, era obrigação deles. E a partir do momento dessa recomendação, que o nosso advogado juntou isso no processo, que de fato as coisas começaram a caminhar para melhor. Na última década, o Conselho se deparou com muitas violações de direitos já conhecidas, mas novos problemas estão surgindo, principalmente em relação ao mundo virtual. Tem todo um debate sobre a liberdade de expressão versus o discurso de ódio. Então o CNDH ele tem que se manifestar de forma clara, está atuando no espaço público. A gente vive um momento muito difícil, que a gente vê a falta de regulamentação das redes sociais, das mídias e pessoas cometendo uma série de violações de direitos humanos. Vivemos num país em que graça a desigualdade, que graça a injustiça e, portanto, o ódio, a violência tem um campo fértil num país atravessado pelas vicissitudes históricas do nosso país. Hoje é dia de comemoração, portanto é um dia de lembrar, mas é um dia também em que nós temos que projetar os próximos 10 anos. Quais são os novos desafios do CNDH? O tradicional serviço de charretes na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, pode chegar ao fim. Mas a ideia é substituir a tração animal desses veículos por motores elétricos. Confira na reportagem da TV Poços, emissora parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Dentro de 3 meses, o serviço de charrete na cidade chegará ao fim. Isso se o projeto, que será encaminhado para a Câmara, for aprovado. Preparando nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Promoção Social para fazer um trabalho individual com cada um, para verificar qual a melhor condição dele, o que ele poderia se encaixar. São tantos serviços que vão ter com essa mudança do turismo que está havendo, que na verdade todos vão poder se encaixar em alguma forma, né? Ainda conforme a Prefeitura, também será solicitada junto à Câmara a autorização para a concessão onerosa do serviço de carruagens elétricas. No lugar das charretes, a Prefeitura quer colocar nas ruas essas carruagens elétricas. 9 veículos como este já foram produzidos, mas o município ainda não decidiu se os atuais charretistas poderão ser habilitados para conduzirem este veículo ou se receberão algum outro tipo de auxílio. Se seriam através de fornecimento das carruagens e uma contratação individual, ou se uma empresa só cuidaria de tudo, ela até se encarregaria de comprar as carruagens para poder usufruir dessa concessão e ela contratar as pessoas que vão estar prestando esse serviço. Aí, no caso, ela poderia dar prioridade, né, quem mais se encaixar. O primeiro anúncio que o serviço de charrete chegaria ao fim em Poços foi em 2021. O protótipo foi feito em parceria com a DME, PUC Minas e IF Sul de Minas. Hoje a gente tem esse protótipo, que é esse que está aqui atrás da gente aqui, e a gente já tem mais 9 prontas lá em Itajubá. Nós temos uma empresa dentro do nosso projeto, que é uma parceira, que já tem essas 9 carruagens prontas, que vem para Poços de Caldas e demanda de outras cidades também, que a gente também está vendendo essas carruagens para Tiradentes, para Gramado, para São Lourenço, então tem uma demanda, só que a gente vai implantar primeiro em Poços de Caldas, para a gente poder ir com a plaquinha Made in Poços para as outras cidades. Bacana. Show de bola. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras Lohane Costa e Ariane Fernandes. O Repórter Brasil termina aqui. A gente volta amanhã às 7 da noite. Boa noite. Amanhã no horário certo, 7 horas. Fique agora com imagens ao vivo da Arena Fonte Nova, em Salvador. Daqui a pouco tem jogo. Depois do Repórter Brasil já começa a transmissão. Futebol feminino Brasil e Jamaica. A gente está com imagens lá do pessoal fazendo aquele aquecimento. Boa noite para você.
Bem-vindos à nossa